Olá, amigos do Jornal Brasil, aqui é Alan Frutuoso. Hoje é dia 12 de junho de 2023. Vamos às principais pautas do dia. Briga no União Brasil, Lula tendo que demitir ministro, Barraco pegando, Ana Priscila, líder da invasão no dia 8 de janeiro, dizendo que quer falar na CPI. Também temos deputado de direita, deputado que apoiou os patriotas na porta do quartel, sofrendo aí um pedido de prisão da Polícia Federal. Vamos trazer o desdobramento disso. Também tem pauta internacional, morte de Silvio Berlusconi e também deputada alemã que já tinha criticado Alexandre de Moraes, volta a criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal, levando esse tema, esse ponto delicado para o mundo, para a Europa. Boa noite, Tassimar. Boa noite, Alan Frutuoso. Boa noite, amigos do Jornal Brasil. Um feliz Dia dos Namorados para todos os casais que vão comemorar hoje. Hoje o nosso jornal está bombando. Bombando. Vamos lá, sem mais delongas. Pedimos, como sempre, compartilhe essa live. Deixe o like, você que está até agora aí aguardando o início, está assistindo a gente, deixa o like e compartilhe o vídeo para mais pessoas. E lembrando, se você quiser apoiar o nosso trabalho, invista no nosso trabalho, tem aí em cima, na tela, você está vendo o Pix, o e-mail, que é a chave do Pix, e também o QR Code, né, que você pode utilizar para poder apoiar o nosso trabalho. O Pix também vai estar fixado no primeiro comentário. Se você apoia o jornalismo de direito ou apoia o jornalismo independente, você pode colaborar com qualquer valor, é muito importante. Lula se reúne com o Vaguinho, né, e gerou um mal-estar, porque Lula defende a permanência da ministra supostamente ligada à milícia, mas já foi dado como certo a demissão, né, ele entende que tem que afagar o União Brasil e está uma verdadeira confusão em Brasília. Temos declaração do marido dela, que é uma força política importante do Rio de Janeiro, o Vaguinho, prefeito de Belford Roxo, para trazer o desdobramento disso. Tassimar Roendo aí, explica para a gente essa briga. Tá pegando fogo em Brasília, Tassimar? Tá pegando fogo em Brasília. Segundo a entrevista que o Vaguinho deu, já está arrependido de ter traído o Bolsonaro no primeiro turno, pulado para apoiar o Lula no segundo turno. Estão implodindo a mulher dele, que está indo por Republicanos agora, e o Republicanos não quer que ela entre na cota do Republicanos no primeiro escalão do governo, hein? Vamos ver o que falou aqui. Ele deu uma entrevista à Globo News. O Twitter tem aí a reproduzir um trecho. Então, vamos reproduzir aqui de um tweet, tá? A entrevista do Vaguinho. Vejam o que ele fala sobre esse caso. Opa, peraí. Aqui. Vamos lá. Vaguinho, prefeito de Belford Roxo, marido da atual ministra do Turismo. Eu acho um erro de articulação do governo, porque a ministra Daniela, de um estado importante, que é o Rio de Janeiro, território totalmente bolsonarista, aonde nós levamos a campanha do presidente Lula em toda a Baixada Fluminense, no interior, no Noroeste, encorajamos muitas pessoas, pagamos um preço muito caro por isso. Daniela sofreu muito por isso, eu sofri muito, nossos filhos sofreram muito. Nossa casa foi atacada, nosso apartamento foi atacado, nossos filhos tiveram que mudar de escola, tiveram que mudar até de casa para estar em outra escola, porque aquela já não poderiam mais ficar. Então, tirar uma mulher com a mais votada do estado do Rio de Janeiro, evangélica, que consegue agregar muito, para colocar no lugar dela um homem bolsonarista, de toda forma também não valorizar o empoderamento das mulheres, o espaço das mulheres no governo, o espaço de poder para mulheres, né? Então, isso seria muito ruim. Deixaria o Rio de Janeiro enfraquecido na questão política do governo federal. Rapaz, Empoderamento da mulher. Deixa eu falar uma coisa aqui, cara. Para quem conhece o Vaguinho, para quem conhece a política do Rio de Janeiro, para quem conhece um pouquinho só de Belford Roxo, da fama que eles têm lá, eu posso visualizar os filhos dele mudando de colégio com medo de alguma coisa. Eu posso visualizar alguém na casa deles atacar. Isso é um brincalhão, rapaz. Ainda tá levando pro lado das minorias, né? Tirar uma mulher evangélica, que de evangélica não tem nada, tirar uma mulher evangélica para botar um homem Bolsonaro.
Ah, pelo amor de Deus. Só faltou chorar. Só faltou chorar para ser contratado pelas essas emissoras aí que gostam de um papel fuleiro. Não, é evangélico. Agora vamos falar. Eu falei disso lá no Vista Pátria mais cedo. E essa questão do evangélico é interessante, né? Porque, de fato, eles possuem uma penetração no público evangélico. Evangélicos do meu Brasil. Eles possuem penetração em qualquer lugar dentro da cidade que eles mandam. Porque a cidade é dele. Aquela cidade é dele. Mas não é bem assim, tá? Não é bem assim, porque agora ele foi para os republicanos. Ele foi para os republicanos, que é o Partido da Universal. O Partido da Universal, ele tem um projeto. Sim, tem um viés mais voltado Vamos lembrar, cristão. Nós falamos aqui muito da cassação do Deltan, feita pelo TSE. Agora, não se falou muito da cassação do Marcelo Crivella. O Marcelo Crivella foi o mais votado do Partido Republicano, do Rio de Janeiro, só que ele foi cassado. Ele foi cassado por assuntos referentes à Prefeitura do Rio. Na campanha para prefeito do Rio em 2016. Ele foi julgado agora, coincidência, imagina. Foi julgado e cassaram ele por abuso de poder econômico. E aí o Crivella está inelegível. Virou moda isso agora, né? Inelegível. Então, tal de caçar mandato de oposição, já reparou? É inelegível. É inelegível, caçado. Crivella não pode se candidatar. Exatamente. Ele seria candidato a governador do Rio pelos republicanos. Então, os republicanos, o Marcos Pereira, ele quer um projeto para o Rio, um candidato a governador. Quem será esse candidato? Já antecipo aqui para vocês. Será o Vaguinho. E aí, eu não sei se ele realmente está chorando ou se isso aí é jogo de cena. Tá? Porque eles receberão muitos cargos aqui no Rio de Janeiro, a nível federal. E também houve defesa até do PT para que a Daniela permanecesse. Só que o Ministério do Turismo, né, ele é considerado um ministério que ele não traz tanto status assim. Na verdade, ele traz apenas status, né, não traz tanta verba como o Ministério da Educação ou da Saúde. Status e cargos. E aí, mas assim, comparado em verba, né, não traz muito. Então, se você me der os cargos, esse problema dos cargos já está resolvido. Eu só perco o status. Entendeu? Então, a reunião com o Vaguinho hoje é mais nesse sentido. Mas, se fala em Brasília, né, nós estamos. Esse programa está sendo feito um pouco antes aqui do horário de exibição, hoje excepcionalmente, mas pode ser que até já tenha acontecido o anúncio da demissão. O fato é que o Vaguinho ele pretende ter o apoio do governo do PT para a prefeitura. E vejam só como está se organizando a política. Né? Vai ser interessante ver como o Vaguinho vai se posicionar com essa força política dos republicanos na eleição para a prefeitura do ano que vem, porque ele já não pode... E é uma coisa que também vai criar mal-estar, porque o Eduardo Paes apoiou o Lula em alto e bom tom no Rio de Janeiro, entrou em briga com todo mundo para apoiar o Lula. Agora, será que o Lula vai apoiar uma pessoa que vai fazer oposição ao Eduardo Paes? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Porque o que vale mais nesse peso aí, né? O que vão pesar? E agora tem um detalhe. O União Brasil está reagindo, né? A Daniela está saindo, mas está saindo feio, né? Está saindo com barraco. Está levando 6 deputados com ela. Vai levar deputado e tem uma lista, fizeram um abaixo-assinado, já viu isso? Fizeram um abaixo-assinado em apoio à nomeação do Celso Sabino. Celso Sabino seria o tal do homem bolsonarista. Esse vai ser o substituto da Daniela do Vaguinho. Ele vai assumir. Dos deputados do partido, são 59 ao todo, do União Brasil, 41 já assinaram abaixo-assinado em apoio ao Vaguinho. O que se traduz nisso aqui? 41 deputados serão beneficiados com essa nomeação. Se o bolo não estava sendo dividido para a União Brasil, agora vai passar a ser dividido com 41 deputados. Assim, eu acho que o Vaguinho teve uma negociação em particular com o Lula entre o primeiro e o segundo turno. Deve ter pego esse Ministério do Turismo fechado. Para quem não entende o que é fechado, geralmente esses cargos são fracionados para deputados, que é uma forma de troca de favor quando o presidente precisa de uma votação no Congresso. Isso deveria estar tudo fechado na mão da Daniela, do Vaguinho,
35 deputados da bancada do União Brasil estavam votando contra o governo. Fatalmente, esses 35 estão na lista para expulsá-la do partido. Esse partido vai cair no colo do União Brasil e fatalmente vai ser fracionado. Não é expulsar do partido. Eles me perdão de interromper, mas eles não querem expulsá-la do partido. Tirarem do ministério, na verdade. Eles querem apoiar o Sabino para... na verdade, tirar ela da cadeira de ministra. Fatalmente, eles estão botando um ministro indicado por eles, onde isso tudo vai ser fracionado. Né? Fatalmente, isso está tudo... Agora, o que eu acho muito engraçado é o Marcelo Freixo, que sempre disse se levantar contra as milícias, hoje ser subordinado a Daniela do Vaguinho, né? É uma hipocrisia, né? Adoravam encher a boca e dizer miliciano. Mas cara, agora realmente, quando falaram que esse governo ia ser o governo de todos seriam representados, realmente, a gente tem Comando Vermelho e a milícia sendo representada ali. Agora, pode esperar que depois dessa movimentação, esses 35 votos geralmente contrários ao governo vão passar a votar junto com o governo. Isso aí seria um rearranjo, né? Inclusive tem informação de que o Lira ele vai dar uma trégua para o Lula. Mais uma. A última trégua que o Lira deu gerou no quase vencimento da MP dos ministérios e na queda de várias MPs. Porque ele deu a trégua, que foi aquela briga o regime de tramitação das MPs, mas aí quando foi ver, a trégua ficou muito longa, quando os caras foram ver, opa, acabou o tempo, já era. Então, a corda quase arrebentando. Ele está dando outra trégua. Vamos ver qual vai ser o resultado disso aí lá na frente. Exatamente. Porque, vamos lembrar aqui, tem o regime, tem a reforma tributária, né, para ser votada. Isso é importante para o governo e é importante muito mais para a Lira, que quer ser o pai da reforma tributária, que é uma espécie do que o Rodrigo Maia tentou fazer com a reforma da Previdência. Não colou muito, ele tentar ser o pai da Previdência. Ficou Paulo Guedes e Bolsonaro, não conseguiu roubar a pauta para ele, mas o Lira ele quer isso, ele quer ser o pai da reforma tributária, o presidente da Câmara que tocou finalmente a reforma tributária que nunca acontecia. Será que esse trunfo vai ser usado lá na frente? Essa trégua vai durar até a reforma tributária? Vamos ver o que vem por aí. Né? Tassimar, tivemos aí a Polícia Federal, no final de semana, pedindo a prisão, segundo a imprensa noticiou abertamente, pedindo a prisão do deputado Amaury Ribeiro, lá do deputado estadual de Goiás, né? Ou o pessoal fala do Goiás, né? Eu nunca entendo direito isso aí, o pessoal chama de do Goiás. Você que está me assistindo, de Goiás ou do Goiás? Pô, o pessoal fica chateado. É do Goiás. Então, ele é da Assembleia Legislativa, ele é do União Brasil, coincidência, está falando do União Brasil aqui. Só que ele é do União Brasil, que tem muita gente do União Brasil que é mais à direita, mas ficou porque tinha já algum acordo com o partido na época do PSL ainda. Né? Então, o cara continuou ali. Seria ruim para ele mudar de partido. É porque, para quem não sabe, o União Brasil é a fusão do PSL com o DEM. Então, na sua grande maioria, juntou dentro do União Brasil 2 partidos que apoiavam o governo Bolsonaro. E hoje a gente está vendo aí essa debandada, né? E teve a declaração dele, que foi na semana passada, já rendeu bastante, que vamos assistir rapidinho aqui, a declaração dele da semana passada. Para a cadeia, talvez eu tenha que ir para a cadeia. Porque na porta dos quartéis, eu levei água e levei comida para quem estava lá. Então eu ajudei, eu participei. Se todas as pessoas que participaram tiverem que serem presas, preparem cadeias para milhões e milhões de brasileiros que são patriotas. Agora, aqueles que quebraram e que participaram, abriram a porta, deram um cafezinho, deram água, também tem que ser preso. Concorda comigo? Então, isso foi no dia 20/4/2023. Você vê nitidamente que ele está respondendo aí à bancada de esquerda, né? Ele diz que ele teria que ser preso pela lógica da esquerda. O que fizeram? Esse pessoal do PT recortou esse trecho desse vídeo, mandou para o portal Metrópole, né, lá em Brasília. O portal Metrópole viralizou essa fala, colocou o deputado Amaury Ribeiro no radar. Só que o deputado Amaury Ribeiro ele não fala esse tipo de coisa agora.
Então agora eles querem prender o deputado. E para você ver como é interessante, né? Como a PF está trabalhando. Agora que o Metrópole viralizou, eles querem o deputado. Mas o deputado, no ano passado, ele já tinha falado isso aqui, ó. Da nossa capital. As pessoas que estão lá não estão manifestando para que Bolsonaro seja o presidente do nosso país. Estão manifestando para que nós não tenhamos um comunista à frente da nossa nação. É um direito democrático. E nem mesmo eles podem criticar, porque fizeram isso a vida inteira. A nossa diferença é que fazemos isso de maneira ordeira e pacífica. E para vocês verem a diferença, estamos fazendo em frente aos quartéis do Exército dessa nação. Isso foi aí em novembro do ano passado. Então, o deputado já tinha falado sobre esse assunto no ano passado. Ele participou, declarou várias vezes na tribuna que participou. Agora querem prender o deputado. Sendo que o deputado não participou do 8 de janeiro. É aí que está a questão. O 8 de janeiro, inclusive vamos falar do 8 de janeiro já, porque tem gente querendo abrir a boca aí, né? Mas se todo mundo que fez um pix para quem estava na porta do quartel ou deixou água lá for terrorista, ferrou. É como ele fala nesse vídeo aí, né, no anterior. Vai ter cadeia para milhões de brasileiros, Tassi? É um absurdo essa perseguição. Na verdade, o que a esquerda tira de contexto totalmente a fala dele. O que ele está querendo dizer é o seguinte: o brasileiro se manifestar é constitucional. Está na Constituição que você pode realmente se manifestar. O QG do Exército se manifestar em frente à base do Exército é até por questão de segurança do próprio patriota, que poderia sofrer ataques, como a gente vê historicamente, ataque de black bloc, ataque de fogos onde já morreu jornalista. Então foi uma forma pacífica de se manifestar o que está dentro da Constituição, que é direito nosso. O que ele quis dizer é o seguinte: as pessoas estavam acampadas ali, vai querer prender, porque a esquerda gosta se dizem tão democráticos, mas gostam de prender qualquer pessoa que tem opinião contrária. Né? Eles têm que saber dividir o que é manifestação, o que é vandalismo. O que ele quis dizer ali é o seguinte: se for para prender todo mundo que estava em manifestação, ele disse que ele levou água, ele disse que ele levou comida, para as pessoas que estavam ali, isso não tem problema nenhum. Agora, o que me intriga é por que nunca pegaram quem financiava um black bloc, quem comprava gás lacrimogênio, quando invadiram o ministério lá, que destruíram o ministério todo, várias manifestações agressivas, desordeiras, onde quebravam bancos, quebravam tudo, ninguém nunca se preocupou em quem financiou, quem levou, quem convocou, quem nada. Aí quando a direita faz isso, em vez de eles realmente pegarem quem tem que pegar, eles querem pegar as pessoas que estavam em porta de quartel. Agora, a esquerda deve estar morrendo de medo, porque a pessoa que convocou o 8 de janeiro está dizendo que vai falar. Exatamente. Ana Priscila de Azevedo. E é a nossa próxima pauta aqui. Ana Priscila promete abrir o jogo. O intervencionista quer falar na CPMI e gera tensão na esquerda. O Portal Vista Pátria trouxe uma matéria hoje, logo pela manhã, sobre isso. Falei disso também aqui, mais cedo, no Jornal Brasil. Mas se você assistiu o nosso vídeo aí, comente lá, é importante. E, mais uma vez, peço para você que está me assistindo aí, já temos 18 minutos aqui de transmissão, se você que puder nos apoiar através do Pix, você está vendo ali no topo da tela, o QR Code ou aquele e-mail, qualquer valor, você colabora bastante com o nosso trabalho para poder vir falar de assuntos espinhosos, assuntos que podem até dar cadeia hoje em dia, como esse caso da crítica do deputado. Então, se você apoia esse trabalho, vê valor nisso, colabora com o Pix que está aí e também se inscreve no canal e deixa o seu joinha. Mas o Portal Vista Pátria trouxe, né, uma notícia aí de que a Ana Priscila, na verdade o Portal Vista Pátria trouxe o desdobramento de uma matéria que foi feita pelo Estadão. Né? O advogado da Ana Priscila falou com o Estadão e temos aqui o seguinte: Ana Priscila, apontada como uma das organizadoras dos atos do dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes, em Brasília, promete contar toda a verdade. Informações do Estadão.
Ela está presa desde o dia 10 de janeiro. Ela aparece em um vídeo anunciando antecipadamente que vamos colapsar o sistema, sitiar Brasília e tomar o poder de assalto. Ela convocou mais de 30 mil pessoas num grupo de Telegram para irem a Brasília. Vejam a quantidade de pessoas que ela tinha penetração em Tassimar. Não é à toa que ela conseguia manipular. Exatamente. 30 mil pessoas no Telegram. De acordo com a defesa, Ana Priscila está disposta a contar a verdade, caso seja convocada a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI dos atos de 8 de janeiro, da Câmara do Distrito Federal, e também na CPMI, no Congresso Nacional. Segundo o advogado, o STF é um mistério e não segue o rito processual. Sem citar nomes nem números, ele diz que todos os seus outros clientes que estavam no 8 de janeiro já foram colocados em liberdade, mas Ana Priscila sequer foi denunciada pela PGR. A informação foi confirmada pelo Estadão junto a uma fonte no Supremo Tribunal Federal. E aqui um ponto importante. Ela também está, segundo essa mesma matéria do Estadão, separada dos outros presos. Ela, se não me engano, teve 7 vezes, tomou 7 banhos de sol, com 5 meses de prisão. Ela está uma espécie de solitária. E ela reclama, pelo visto. Não é uma prisão solitária para poder beneficiá-la, porque ela reclama através de advogado. Ela diz que é um castigo. Então ela está sofrendo de alguma forma ali. Se ela está sofrendo, Tassimar, qual seria o motivo de estarem fazendo isso com ela, de um ponto de vista que ela seria uma infiltrada, que ela estaria ali para poder provocar esse tipo de reação? Eu acho que, antes de você responder, a Ana Priscila, de fato, ela sempre foi uma intervencionista, intervencionistas sempre foram mais radicais, sempre pediram para os militares tomarem o poder. E eu acho que essa era a intenção dela, de fato. Não é que ela seja de esquerda, mas ela odeia bolsonarista, ela odeia a direita. Tem vídeos Nós, dela. por um acaso, temos algum vídeo aí dela falando mal do Bolsonaro, alguma coisa assim, não? Acho que eu tenho um aqui. Faz o seu comentário que eu já coloco aqui na tela para o pessoal ver. O que eu tenho para dizer em relação a isso é o seguinte: o advogado dela diz que ela está por volta, ela teve por volta de 7 banhos de sol. Ela está presa desde o dia 10/1. Hoje nós estamos em 12/6. 5 meses de cadeia por volta de 1 banho de sol por mês. O advogado disse que ela está num sistema como se fosse uma solitária, ou seja, por que ela não pode ter contato com outras pessoas? Se for pela alta periculosidade, ela já deveria ter sido chamada a depor na CPMI, ela já deveria ter sido... fugiu a palavra. Já deveria ter virado réu. Denunciada, já deveria ter virado réu. Então, assim, a primeira pergunta que se faz é a seguinte: quem tem poder para deixá-la isolada dentro de um sistema penitenciário? É a minha primeira pergunta. Fatalmente, quem tem poder são pessoas de um alto escalão do governo. Quem tem poder sobre o sistema penitenciário? Quem pode fazer ela ficar isolada? Por que não denunciaram ela? Por que não tornaram réu? Por que não chamaram para a CPMI, já que ela era considerada a maior liderança do dia 8, de tudo que aconteceu? Fatalmente querem calá-la. Fatalmente pessoas que têm poder, que hoje são base do governo. Eu acho que a hora que ela abrir a boca, esse governo cai. E não vão deixar ela abrir a boca. Fica muito claro aí, se a CPMI tiver um mínimo de seriedade, porque estão tentando empurrar goela abaixo das pessoas, né, que essa relatora, que é completamente ligada ao Flávio Dino, ela vai investigar alguma coisa. Então aí a direita deveria aproveitar a narrativa da esquerda. Como? Eles estão dizendo que não vão deixar teorias conspiratórias dominarem o plano de trabalho. Tá? Que eles vão focar nas pessoas que invadiram, que financiaram, e tudo mais. Bem, não precisa investigar muito. A Ana Priscila, ela fala, ela convoca as pessoas, ela está lá na cena. Então, ela diz, ela tem um Telegram com 30 mil pessoas convocando as pessoas para o ato do dia 8. Então, está muito claro
a sua conexão com o ato. Perfeito? Então, vídeos dela comemorando dentro do do interesse dessa lá dentro. e punir. Porque, segundo ela, segundo a narrativa da esquerda, são golpistas. E o próprio DCM, Diário do Centro do Mundo, deu uma notícia dela, que essa mesma notícia que ela quer falar, eles deram a notícia que a golpista, Ana Priscila, quer falar. Ué, se ela é uma golpista, como a própria esquerda está dizendo, se existia de fato, coisa que eu não acredito, um plano de golpe de Estado, e eu volto a dizer, porque eu não acredito, quem seria o ditador desse golpe de Estado? No final da noite de 8 de janeiro, Lula deposto, quem assume? Bolsonaro é que não ia ser. Estava nos Estados Unidos. Da Ana Priscila, então, se era um golpe de Estado... a Ana Priscila ia ser a presidente do Brasil? O Werneck ia ser o presidente do Brasil? Ela falou que vamos tomar o poder de assalto. É a frase dela. Se ela vai tomar o poder de assalto, ela ia virar presidente? Tá aí uma boa pergunta para se fazer na CPMI. Isso você está aproveitando, os deputados estariam aproveitando a própria narrativa da esquerda. Eles não querem dizer que é um golpe de Estado, então vamos esclarecer as dúvidas usando a própria narrativa deles. Era um golpe de Estado? Então, se era um golpe de Estado, a Ana Priscila ia tomar poder de assalto. Né? Ela ia sitiar Brasília para tomar o poder. Então, ela ia ser a presidente? Essa seria a primeira pergunta que eu quero fazer para ela. Qual seria o próximo passo? Né? Quem seria o homem a sentar a cadeira no final do dia 8 de janeiro? Quem sentaria a cadeira? Seria o general Arruda, comandante do Exército? Seria o general Dutra? Quem seria? Porque eles eram militaristas. Seria um militar? Seria a Ana Priscila? E uma dúvida que eu tenho muito grande também... Vamos ver aqui o vídeo rapidinho. Como a Ana Priscila conseguiu fugir no dia 8, porque ela foi presa no dia 8 e sumiu. Ela foi liberada pela PR. Pelo batalhão da... PE, não, o batalhão da Guarda Presidencial, BGP. Nas reportagens de o BGP alega, isso eu já vi em depoimento, o BGP alega que uma primeira ordem vinda... Por que é interessante essa CPI, hein? Essa CPMI. Uma primeira ordem vinda do GSI ordenou que evacuassem o prédio. O coronel, o comandante do BGP, recebeu uma ordem para evacuar o prédio e não para prender os manifestantes. Quem era o ministro do GSI nesse dia? Gonçalves Dias. Que estava fazendo o quê? Estava lá depois, né? Na cena do crime, vendo o pessoal tomar água e tudo mais. Né? E sendo que a ordem, inclusive, não me fale agora o nome, foi um outro coronel que deu essa ordem para o BGP, tá? Não foi nem o Gonçalves Dias. Sim, mas o Gonçalves Dias, ele responde por seu ministro. Ele responde. Ele tinha que ter todo o plano ali de manutenção. Então ordenaram o BGP que esvaziasse o prédio. Logo em seguida chega a PM com uma outra ordem que já tinha sido confirmada pelo próprio GSI para prender. É aquele momento que a polícia entra e prende, começa a selecionar. É você. Tá? Então, a Ana Priscila, nesse vácuo, nessa falha de comunicação entre o BGP, a primeira ordem do GSI para o BGP e depois a segunda ordem para a PM, né, se é que essa ordem existiu mesmo, isso precisa ser apresentado, deve estar nos inquéritos, vai ser exposto à CPMI, ela fugiu nessa hora. E depois tem um vídeo dela, inclusive, lá na esplanada de novo, né, indo embora. E ela é presa no dia 10, 2 dias depois, né, em Taguatinga, não lembro certo agora, ali na cidade satélite de Brasília. Vamos ver aqui o vídeo da Ana Priscila, né, falando aí do presidente Jair Bolsonaro. Cadê o vídeo da Ana Priscila? Aqui. Vou mostrar aqui o tanto que vocês são hipócritas. O tanto que vocês são hipócritas. Será que os bolsonaristas amam mesmo a Cristo? Só quem ficou foi quem? Foi o Werneck e fui eu, às custas do alto comando. Porque vocês sabem que esse miliciano safado, desse bolso cheio, vagabundo, esse cara não se sustenta. E vocês ficam aí tentando manter uma aparência de governo Bolsonaro-Mourão e que na verdade não existe. O que espera vocês, seus vagabundos? É morte, é cemitério, é caixão, é fuzil, é prisão, porque vocês são piores do que os comunistas. Eu tenho mais respeito por um comunista raiz do que por vocês, falsos conservadores, liberais safados de merda do cacete,
que trai o país e não vem com essa merda, governo Mourão Bolsonaro, porque não existe, está mais do que provado, Bolsonaro nunca, Mourão se afina com Bolsonaro e nem com esse comedor de placenta do otário de caralho que vocês sabem muito bem quem é. A esquerda tem tanto ódio do Bolsonaro que prefere o Mourão, velho. Prefere a ditadura do que a burrice do bunda suja. Ficava me convencendo a apoiar o Bolsonaro. Não, tem que apoiar, porque não se sabe, cara. Nós somos amigos, aquela coisa todinha. Penso que não, o cara tava trabalhando lá dentro do Palácio do Planalto. Levou um pé na bunda essa semana. Oh, parabéns, otário. Tá aí, ó. Esse é o Werneck, aí depois tá lá a Ana Priscila na cena. Né? Inclusive, ela estava em live com esse sujeito aí, barbudo, que é o Werneck, que é um intervencionista que incentivava também a tomada do poder. Essa live, ele está em live, eles já tiveram relacionamento, mas parece que atualmente não tem. Seria só um relacionamento de militância. Ela está em live com ele ali. Né? Em uma das cenas dá para ver que ele é o cara que ela fala missão dada, missão cumprida. Esse barbudo aí, o Werneck, foi o que ordenou isso tudo aí. Está solto. Agora, esse vídeo deixa muito claro. Esse vídeo deixa muito claro quem é Ana Priscila e quem ela apoia. Em 1 minuto, ela chama o Bolsonaro de bozo, de miliciano. Ela fala que respeita mais os comunistas do que as pessoas que se dizem patriotas. Ela diz que os bolsonaristas merecem fuzil, morte, cadeia. Na verdade, ela levou todas essas pessoas que ela criticava para tudo isso. Para morte, para cadeia, para fuzil, quando ela convoca o 8 de janeiro. Agora, a gente tem que saber a interesse de quem ela queria derrubar tudo como ela derrubou. Porque ela não gostava do governo Bolsonaro, chamava de bozo de miliciano. Não gostava do Mourão. Então não era derrubar o Bolsonaro para botar o Mourão, era derrubar os dois. Não, ela gostava do Mourão. Ela gostava do Mourão. Ela está fazendo ali uma desassociação, que o Mourão era bom e o Bolsonaro... Só que na mesma frase ela chama o Mourão de ditador também. Do que a polícia de bosta do Bolsonaro. É o que ela diz. Então, assim, ela não queria nenhum dos dois. Então, assim, a quem interessa não existir nenhum dos dois? Quem financiou ela para tudo isso? Quem pagou o ir e vir, a alimentação, a hospedagem? Quem pagou os ônibus que essa mulher botou com as pessoas dentro? Esse tipo de coisa que ela vai falar, para quem ela trabalhava, qual era a intenção. E a esquerda não quer deixar. Tanto não quer que está isolando ela lá dentro. Hoje o Bolsonaro não tem poder nenhum para isolar alguém dentro de uma cadeia. A direita não tem poder nenhum para isso. Se alguém está fazendo, basicamente, são pessoas aliadas do... Não estou falando que é o governo, mas são pessoas que podem estar ali dentro querendo esconder uma coisa ou outra. A primeira coisa que a gente descobriu foi o G. Dias, que ele já caiu. Vai começar a pingar mais coisas. Esse governo vai implodir. Agora, tem que tomar cuidado com a vida dessa menina dentro da cadeia. Porque não é interessante para o governo essa menina falar, não. Não é à toa que estão colocando ela nesse isolamento severo, né? Banho de sol é sagrado na cadeia, né? Porra, o cara... E cadê a esquerda para defender o direito? Cadê a esquerda para defender o direito dos manos nessa hora? Aí vai lá defender a menina, pô. Ou não é interessante defender uma pessoa dessa, porque uma pessoa dessa pode acabar com o governo se começar a abrir a boca? Assustador. Não me surpreende se acontecer alguma coisa com ela, tá? Vai cair, igual caiu com o Oswaldo Eustáquio, caiu na cadeia, né? Mesmo lugar. O que aconteceu com o Oswaldo Eustáquio é assustador. Falou que jogaram um monte de água dentro da cela, ele tentou se proteger e caiu. Foi assim que ele ficou daquele jeito. E deram porrada nele lá também, enfim. E isso, inclusive, chegou a ser investigado pelo Ministério Público, tá? Essa denúncia feita pelo Oswaldo na época. Inclusive, ela criticou muito o Oswaldo, né? Atacou muito o Oswaldo e está aí, no mesmo lugar. Vamos lá, Lula, ainda há pouco, né, criticou durante um evento hoje, nesse dia 12, a educação brasileira. Ele vai lançar aí um plano de alfabetização. Vamos dar uma olhada aqui no que falou. Começar por ele, né? Porra, começar por ele. Vamos lá. Em 2021, mais da metade de nossas crianças terminaram o 2º ano do ensino fundamental sem conseguir ler ou escrever.
Mais de 1 milhão de crianças foram largadas à própria sorte no processo de alfabetização. Isso não aconteceu porque os professores falharam. Os professores sabem e muito o que devem fazer em sala de aula. Isso também não é um erro das famílias. Qualquer pai ou mãe sabe que a educação é o caminho para uma vida melhor para suas crianças e incentiva estudo acima de tudo. A grande verdade é que o atraso na alfabetização ocorre porque o Estado brasileiro falhou miseravelmente nos últimos anos. Falhou porque achou que repassar recursos para as escolas de ensino fundamental era gasto e iria comprometer o tal do equilíbrio fiscal. Falhou porque não garantiu alimentação escolar de igualdade. Falhou porque quando a pandemia levou ao fechamento das salas de aula, o governante anterior não cobrou soluções emergenciais para a educação. Preferiu o negacionismo e o discurso do ódio. O resultado não poderia ser outro. Mesmo tendo uma rede de educação pública em todo o território nacional, aprimorada ao longo de décadas de experiência e de cooperação entre a União, os estados e os municípios, o Brasil sofreu vergonhosos retrocessos que nunca mais devamos permitir que aconteça nesse país. Engraçado ele falar isso, porque se a gente for observar, né, o Lula ele esquece quem foi o mais duradouro ministro da educação do Brasil. Você sabe quem foi, Tassimo? Fernando Haddad. E como será que Fernando Haddad se apresenta? A gente coloca na Não, tela. Aqui, ó. Haddad foi o site oficial do Haddad. Haddad foi o ministro que revolucionou a educação. Assumiu o MEC em 2005 e ficou até 2012, no começo da gestão da presidenta Dilma. Não, e uma coisa... Revolucionou a educação. Aqui, ele falou aqui nesse vídeo, o Lula, que em 2021, mais da metade das pessoas se formaram no ensino fundamental sem conseguir ser alfabetizado, certo? Ensino fundamental, se eu não me engano, é a 5ª série hoje? É. Na minha época era a 4ª. Não. Ensino fundamental é até a 9º ano. 9º ano. Que seria a antiga 8ª série. 8ª série, tá. Então vamos lá. O Bolsonaro, ele diz o governo anterior, né? Que preferiu ser negacionista, não sei o quê. O Bolsonaro assumiu em 2019. As pessoas se formaram em 2021. Ou seja, eles fizeram 2 anos de governo Bolsonaro, já a 7ª e 8ª, ou 8º e 9º, como preferem chamar. O 8º e 9º, e fizeram todo o resto da vida, incluindo a alfabetização, no governo PT. E ele tem a cara de falar uma besteira dessa, cara. É inacreditável. Tá muito... Essas pessoas que estão se formando sem alfabetização, segundo ele, fizeram toda a alfabetização no governo PT. Ele quer consertar o quê? Ele vai chamar quem? Haddad? Essas pessoas, inclusive, se a gente for levar em conta aqui, elas pegaram, né, o que o Haddad revolucionou. Tá aqui, ó, no site do Haddad. Ficou até 2012, no começo, nesse período ele revolucionou a educação. A educação evoluiu no ensino infantil ao ensino superior. Se evoluiu do ensino infantil, essas pessoas que estão se formando em 2021 começaram o ensino infantil no Haddad. É fruto, quando você é realmente alfabetizado. Fruto do Haddad, tá aqui, é site oficial do Haddad, haddad.com.br. Aqui, entre 2003 e 2016, o MEC construiu 500 novas unidades dentro do plano de expansão de educação profissional. Tá vendo? Totalizando 644 campi em funcionamento e 38 institutos federais presentes no Brasil. O que ele fez aqui? Uma merda. Por quê? Fez um monte de colégio que não tem plano de alfabetização decente. Prova disso, ele mesmo acabou de dizer. Em 2021, essas pessoas se formaram. O resultado de tudo isso aqui que vocês fizeram foi entregue em 2021. Uma grande bosta, uma grande porcaria. Quer dizer que agora fazer a obra é revolucionar a educação? Então quer dizer que se eu pegar na minha cidade, construir 3 coleginhos, eu sou o novo Olavo de Carvalho da minha cidade? Estou revolucionando o modo das crianças. Não, pô.
Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você revolucionar a educação é você botar material de qualidade, é você botar um professor de qualidade, um professor que não leve para dentro de sala ideologia de gênero, professor que não leve manipulação infantil. O que eles nunca brigaram contra isso, pelo contrário. Quanto mais crianças manipuladas dentro do colégio, sempre foi melhor para eles no governo que eles presidiam. Então, a conta chegou. Agora, como é que essas pessoas entram no mercado de trabalho hoje? Não entra. Vai viver de quê? De bolsa. E bolsa faz o quê? Voto. É um ciclo vicioso. Não é interessante para eles as pessoas serem educadas, serem inteligentes. É interessante para eles a ignorância do povo, o povo mais precisando do governo cada dia mais, o tempo todo, o governo amarra essas pessoas com migalha e na hora do voto chantageia essas pessoas para não perder isso. Isso é histórico no governo de esquerda. E aí, quer uma notícia bizarra, que não estava na pauta? Qual Nessa delas? segunda-feira, dia 12, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, enviou à Justiça do Distrito Federal a ação penal no qual o ex-presidente é réu por incitação ao crime de estupro por conta da Maria do Rosário. A ação é retomada. Acredita num treco desse, cara? Isso é inacreditável, cara. Isso é A inacreditável. ação da Maria do Rosário vai ser retomada contra o presidente Jair Bolsonaro, porque ele disse que ela não merecia ser estuprada. Isso é inacreditável, meu. Como é que pode, cara? Isso é oh, meu Deus, fugiu o nome. Perseguição. Não, pura, isso... cara. Enfim, quando não precisar, eu vou lembrar. 2014 aqui, ó, teve uma ação, ela entrou com uma ação em 2014, no dia 9 de dezembro de 2014, uma discussão na Câmara dos Deputados. Bolsonaro disse que só não estupraria Maria do Rosário porque ela não merecia. No dia seguinte, o parlamentar recebeu a declaração, repetiu a declaração em entrevista ao jornal Zero Hora. A deputada petista acabou processando o Bolsonaro. E agora ressuscitaram aí o... Não foi ela que processou um comediante? Foi. Então ela pode fazer. Ele passou no saco e mandou para ela de volta. Ela perdeu e depois foi reaberto esse negócio na cidade dela, de um juiz da cidade dela, não foi isso? Foi. E aqui, ó, o Toffoli diz o seguinte: reconheço a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para processar o feito e acolho a manifestação do Ministério Público Federal determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assim, era uma ação que ficou trancada, né, por conta do cargo que o presidente Jair Bolsonaro exercia. E ela, a princípio, ela começou no STF, porque ele era deputado, depois se tornou presidente, não pode ter processo contra o presidente, a não ser quando o Alexandre de Moraes queira, né? Aí pode ter o que quiser, aí passa tudo. Mas quando você obedece direitinho, não pode. Agora que ele perdeu o foro, que ele não tem mais foro privilegiado, volta para a Justiça Federal. É absurdo. Enfim, mas ainda existe o caso Maria do Rosário. Mas isso, na verdade, é para criar números. Para falar, Bolsonaro hoje responde 943 processos. Quando você vai ver, 942 é nada e o outro é nada mais um pouquinho. É isso. Eles estão juntando número, quer infernizar, quer fazer de tudo. Essas são as pessoas que se dizem democráticas, né? Se levantam contra qualquer pessoa que tem opinião contrária. Por falar em polêmico, né, hoje morreu Silvio Berlusconi, ex-dono do Milan e primeiro-ministro lendário da Itália. Né? Faleceu aí devido a um tratamento de leucemia, morreu hoje, e o Berlusconi, assim como o Bolsonaro, ele era o amado ou odiado na Itália. Né? Morreu aos 86 anos, ele que era um político de direita, né? A Giorgia Meloni, que é a atual primeira-ministra da Itália, que é conservadora, ela inclusive fez uma declaração homenageando ele, né? E é uma figura que todos lembram que ele foi sogro do Alexandre Pato, não é isso mesmo? Ele é um cara que começou a sua história cantando em navio, né? Depois montou canais de televisão, foi dono do Milan, foi primeiro-ministro da Itália por 9 anos, ele dominou o cenário italiano, a política do cenário italiano por mais de 2 décadas. Ele é um cara que fundou um partido,
Hoje ele era líder do PDL, que é o Povo da Liberdade de centro-direita, alinhado ao atual governo da Itália, que as pessoas falam que é de extrema-direita. Então, assim, e por muitos italianos, mas quando a gente diz muito, é muito mais da grande maioria, diz que na época que ele era primeiro-ministro, foi chamado a idade de ouro da economia italiana. Foi quando a economia mais cresceu e mais se estabilizou lá, né? De fato, a Itália agora está tentando, né? O problema agora na Itália é a guerra na Ucrânia, que vai desestabilizar a Europa como um todo, muito recurso sendo direcionado para a guerra. A OTAN, inclusive, agora cogita entrar militarmente com tropas em campo na Ucrânia. Se isso de fato acontecer, a Itália vai ter que mandar tropa também, enfim, isso afeta a economia. O Berlusconi, ele também foi importante agora para a governabilidade da Itália, porque a Giorgia Meloni, que assumiu o poder, ela para poder governar, né, o nome como Berlusconi foi fundamental para poder criar, porque lá é o regime parlamentarista. Se você não tiver maioria no parlamento, cai. E a Itália, ela é conhecida por ter governos de... Cara, a quantidade de chefe de Estado da Itália que já teve, desde Mussolini, né, desde quando caiu o regime de Mussolini, é absurdo. Os caras trocam de primeiro-ministro a cada quase um ano lá. Então, o Berlusconi, ele se consagra e ele evidencia ele como um bom político, né, na gestão, porque ele permaneceu por um bom tempo como primeiro-ministro, e ele foi fundamental nessa coalizão nova, né, que pega, né, vários nomes da direita italiana, que inclusive conseguiu derrubar um governo de esquerda que tinha os verdes, tinha a esquerda que compunha com o antigo governo, né, o Matteo Salvini entrou nessa coligação também, junto com Giorgia Meloni, e colocaram o nome de Giorgia Meloni, que era o nome que pegou todo mundo ali e acabou com esse domínio da esquerda, que na verdade não era nem um domínio da esquerda, era aquele atrapalha e não deixa andar. A esquerda não conseguia governar também e a direita governar. Conclusão, o país era ingovernável. E o Berlusconi ele volta à cena política agora recentemente, por conta da doença, e consegue unificar a Itália nesse sentido. Se vai lá um grande nome, né? Como todos os nomes polêmicos, ele que inclusive também teve envolvimento com escândalo sexual, tudo mais, é meio Donald Trump, assim, nesse sentido, né? Então, são figuras que é igual o Eurico Miranda, Trump, Bolsonaro, são figuras que você ama ou odeia, mas de fato ele trouxe uma estabilização para a Itália muito importante e foi um grande nome da direita italiana e morreu hoje. Hoje a filha dele mais nova é deputada, né, se não me engano. É deputada? Não sabia. Importante. E agora vamos lá, a última pauta, que também é uma pauta meio internacional e meio Brasil. Deputada alemã critica novamente o ministro Alexandre de Moraes. Não é a primeira vez que a deputada critica Alexandre de Moraes. Ela esteve no Brasil aqui, né, e hoje, mais uma vez, detonou o ministro e, inclusive, falou do próprio... do própria citação no jornal de esquerda, como The New York Times, né, falando dos arroubos autoritários de Alexandre de Moraes. Tassimar. Prefiro não comentar. Tem medo de comentar? Vamos ver o que ela falou aqui. Ó. A deputada, né, deputada alemã Beatrix von... Qual é o nome dela aqui? Von Storch, acho. Storch. A deputada alemã afirmou nas suas redes sociais que o Brasil caminha para ser um regime autoritário de esquerda. Ela esteve recentemente no Brasil e afirmou que o país estava diante do maior criminoso do Brasil em uma foto ao lado de Alexandre de Moraes. Realmente foi muito ousado aquilo. Né? Ela estava ao lado de Alexandre de Moraes, ela tirou uma foto com ele e falou: estou ao lado do maior criminoso do Brasil. Foi uma visita no TSE, não foi isso? Foi uma visita no TSE. Ela costuma questionar o tanto de poder que foi dado ao ministro. Sim, nessa mesma postagem dela que ela continua, né? O que está acontecendo com o Brasil? Há um clima de medo no Brasil. Os conservadores estão sob pressão e perseguição sem trégua. O presidente do Tribunal Constitucional, Alexandre de Moraes, quebra a Constituição, viola direitos humanos e destrói a separação dos poderes, afirmou ela nessa nova crítica ao ministro Alexandre de Moraes. Dissidentes políticos, jornalistas e até parlamentares eleitos democraticamente são detidos e encarcerados simplesmente por expressarem suas opiniões. Também há tortura. Isso gradualmente vai abolir a democracia e transformar o Brasil em um regime autoritário de esquerda.
A parlamentar ainda citou a reportagem do jornal americano The New York Times sobre a atuação de Moraes. O jornal liberal da esquerda The New York Times critica abertamente esse abuso de poder de Moraes, como feito com o deputado federal Daniel Silveira, condenado a 9 anos por opinar. As batidas policiais a empresários como Luciano Hang, sem indícios de irregularidades, de suspensão de mandato do eleito governador Ibanez Rocha por 90 dias e inúmeras medidas de censura direta contra políticos de direita sem base legal. Interessante ela levar essa declaração ao mundo, né? Ela, que é uma deputada da AfP, deputada da AfP é o partido de direita que cresce muito na Alemanha, é um partido que a direita na Alemanha ficou muito estigmatizada depois do nazismo, e algo parecido com o que aconteceu aqui depois do regime militar. Se você falasse que era de direita na Alemanha, logo se associavam ao nazismo, o que é uma falácia. Tá? E o que eu achei engraçado, eu estava lendo algumas reportagens sobre isso hoje, eu não lembro se foi porque eu leio a mesma reportagem em vários portais, para ver a forma que eles expressam o que está acontecendo. Eu não sei se foi no Metrópole ou no Globo.com, eles falam o que a deputada fala do Alexandre de Moraes, e logo depois começa um ataque contra a deputada. Aí começa a falar que ela é neta de um cara que foi suposto ministro de Hitler e que ela é de um partido que ataca o racismo. Então, assim, eles querem inverter o negócio de uma forma... Eles não dão a notícia. Eles precisam entender, olha, se tem alguém criticando o Alexandre de Moraes no exterior, fica tranquilo, né? Porque não, essa pessoa não vale nada. Ela é neta de nazista, ela é de um partido de extrema-direita. Não se preocupe com a opinião dessa pessoa, tá? Ela criticou, ela falou tudo isso, mas não se preocupe, essa opinião não vale nada, porque a melhor coisa para você invalidar a opinião de alguém do que chamá-la de nazista. Acabou o argumento, não precisa argumentar mais nada, pô. Vai falar mais o quê? É nazista. Vai falar o quê? Acabou a conversa. Então, em vez de comentarem se a pessoa está certa, se está errada, se tem base no que ela falou, se tem algum tipo de fundamento, não. Eles dão a notícia e atacam. Invalida qualquer tipo de denúncia que a deputada faça. Né? E exatamente. A AfP, ela é um partido de direita, um partido conservador nacionalista alemão, não tem nada a ver com o partido nazista. Tá? Eles gostam de fazer associação. Agora, partido de extrema-direita. Bolsonaro, segundo eles, também é extrema-direita. É só para você que está aqui no Brasil, não conhece lá a política da Alemanha, entender um pouquinho de como funciona esse jogo de narrativa. Para eles, Bolsonaro é extrema-direita. Então, é óbvio que ela faz parte de um partido de extrema-direita, porque não existe direita. Quando o cara é direita, você vai ver é o PSDB. PSDB é a direita. Porra, tá de sacanagem. É o Alckmin aí, ó. A direita brasileira tá lá na vice-presidência. Porra, é a direita permitida desses caras. Exatamente. Se você se posicionar como pessoa de direita, você passa a ser extremista, né? Você passa a não gostar de minoria, você passa a adorar não sei quem, você passa... Infelizmente, eles conseguem convencer muita gente que não gosta de política, que prefiro não me meter, mas ler esse tipo de matéria acaba fazendo a cabeça dessas pessoas, que hoje é uma grande parte da população, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas é isso, pessoal. Hoje é dia dos namorados. Você aí que tá comendo o seu fundi e assistindo essas duas figuras aqui, você tem um péssimo gosto. Você levou sua namorada, você trouxe sua namorada para assistir o Jornal Brasil hoje? Tá aí, é um belo programa, compartilhe, assista aí, ó, coma a sua macarronada aí, né, assistindo, tome o seu vinhozinho, vendo o Jornal Brasil. Se você assistiu, gostou até aqui, deixe o seu gostei, o seu like, é importante para o YouTube mostrar o vídeo. Tá? Mais uma vez, a gente ressalta, né, que o Pix ajuda muito aqui no nosso trabalho, e compartilhe, e se você não é inscrito no canal, caiu, primeira vez que você está aqui, inscreva-se. Todo dia nós estamos aqui 8 horas da noite, né? Procure, se você não for notificado, procura a gente aí no seu... Quando você se inscreve no canal, você vai no YouTube, na aba inscrições, vai aparecer, 8 horas da noite, vai aparecer lá que a gente está ao vivo, não tem erro, mesmo que o YouTube queira esconder a gente. Tacimar, só despedida aí, pessoal. Um abraço, Alan dos Santos. Alan dos Santos. Vou aproveitar e mandar um abraço. Ele deve estar falando da gente, né? É porque, na verdade, eu estava falando com ele ainda agora. Rapaz, é tanto o Alan que eu conheço que é brincadeira, cara. Pois é, cara. Um abraço, Alan dos Santos. Um abraço, Alan dos Santos também. Porra, tem Alan. É muito.
Um abraço a vocês que estão assistindo aqui, um bom jantar, vocês namorem bastante e um beijo a todos os casais que estão comemorando hoje. É isso aí, pessoal. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.